Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje no tema da aula de hoje de matemática, né, nós vamos ver o fatorial, número binomial e triângulo de Pascal. São, né, conteúdos bastante utilizados, né, assim como todos, né, que a gente tem visto aqui, né, para o preparatório de provas de vestibulares e do Enem. Mas eu queria comentar desses aqui em específico, porque eles vão ser bastante importantes no estudo da análise combinatória de probabilidade, que é um conteúdo que a gente vai ver posteriormente. Então, eles vão ser uma base de estudos, muita coisa que a gente vai ver aqui, a gente vai utilizar, né, lá quando a gente for falar de análise combinatória e probabilidade, beleza? Então, vamos começar, né, vendo o conceito de fatorial, que vai ser o início da aula. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre número binomial e, por último, triângulo de Pascal, que a construção tem muito a ver com os números binomiais. Então, para isso que a gente vê, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, o fatorial. Dado um número n maior ou igual a 2, chama-se n fatorial ou fatorial de n e indica-se por n exclamação, né, mas a gente sempre vai ler n fatorial, o produto obtido pela multiplicação de n por todos os seus antecessores inteiros e positivos. Dessa maneira, vamos pensar aí nesse primeiro, e eu já vou fazer exemplos com números, tá? Para não ficar tão confuso. Então, a gente tem aqui, ó, que o n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até o 1. Já volto nesse slide. Vamos pensar aqui, né? Então, em um número. Se fosse 4 fatorial, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a multiplicação do 4 de todos os antecessores de 4. Só que a gente está falando de números naturais. Então, a gente vai até o 1 só, né? O 0 não faz sentido incluir, senão essa multiplicação inteira vai dar 0, né? Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só simples assim e a gente multiplica, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Se a gente quiser o 3 fatorial, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Se a gente quiser o 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, o 4 fatorial já deu 24, né? Então, a gente faz 24 vezes 5, que vai dar 120. Beleza? E assim, a gente pode fazer de todos os números, né? Só para comentar aqui, né? Quem já viu, ótimo, né, e já conhece um pouco o fatorial, mas ao fazer os exercícios, né, e a gente fazer bastante exercício de fatorial, a gente acaba decorando alguns valores e isso é muito bom para ganhar tempo no vestibular, né? Não que você tenha que decorar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando a gente decora alguns de fatoriais e isso, mas a gente vai ver também, às vezes não vai precisar desenvolver o fatorial inteiro, que a gente precisa às vezes cancelar algum termo, dividir, então a gente vai só fazer até uma parte do fatorial, vocês vão ver alguns exercícios daqui a pouco, e nessa seguinte aqui, que a gente vai falar um pouquinho, que é, o primeiro aqui foi o fatorial, que é a multiplicação, né, do n, né, do maior termo por todos os seus antecessores, e aí está dizendo que, de forma geral, né, n fatorial ele é igual a n vezes n menos 1 fatorial, sendo n e n menos 1 números naturais. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, sendo n, n menos 1 e n menos 2 números naturais, e assim sucessivamente. O que isso quer dizer, né, gente? Por que ele representou dessa forma? Por que você não desenvolveu o fatorial inteiro? Porque em algumas questões você não vai precisar desenvolver ele inteiro. E isso vai ser muito utilizado. E utilizar ele também nessa notação de n, não só de números, porque a gente vai ver também muito essa notação com letras, né? Com variáveis. Então é importante também ver essa aplicação. Então, por exemplo, o que é o 8 fatorial? É o 8 vezes 7. Se eu quiser parar no 6, por exemplo, 6 fatorial. Eu parei no 6. Se eu quisesse resolver o 8 fatorial, eu continuaria, mas poderia parar no 6. Se eu quiser 10 fatorial, é 10 vezes 10 menos 1 fatorial. O antecessor de 10 é 9. 9 fatorial. E com as letras, né, como está dizendo lá, né, n fatorial vai ser o quê? O n vezes quem é o antecessor de n? N menos 1. Por isso eu coloquei aqui. Se eu quiser fazer mais um termo, n fatorial também é igual a n vezes n menos 1 vezes quem é o antecessor de n menos 1?
Vai ser n menos 2. Beleza? Então, é uma forma da gente representar. É importante entender, né, esse conceito assim, inicial de fatorial, né, dessa exclamação, o que significa o fatorial, para poder a gente aplicar, né, nos exercícios, beleza? Então, ok, vamos continuar, a gente vai resolver agora. Só que antes de resolver, vamos falar um pouquinho de duas definições básicas de fatorial. O 1 fatorial sempre vai ser o 1, né? Porque não tem antecessor, né? O antecessor dele é 0 e a gente está falando de números naturais. E é uma grande discussão também, né? Porque algumas bibliografias ou teóricos não incluem o 0 nos números naturais. Então, isso vai depender muito de algum teórico, de um livro, como que ele vai colocar. Mas então a gente está falando de números naturais, então aqui a gente só está colocando 1. E 1 fatorial, você só vai repetir o 1, que vai dar 1. E, por convenção, o 0 fatorial também é 1. Então, quando aparecer 0 fatorial, não é 0, é 1. E o 1 fatorial é 1 também, beleza? Então, essas duas coisas aqui também são importantes, tá? E para poder a gente resolver, né, algumas questões. Vamos lá. Simplificar as frações. Essa primeira eu vou fazer aqui e a letra B e a letra C eu vou fazer lá na folha documento, tá? Porque elas vão precisar um pouquinho mais de espaço para ficar um pouquinho organizado. Vamos fazer então essa letra A, 12 fatorial sobre 10 fatorial. Então, letra A, 12 fatorial sobre 10 fatorial. Bom, o que é o 12 fatorial? É 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 até 1. E o que é o 10 fatorial? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 até 1 também. A gente poderia resolver esses dois fatoriais por completo e dividir um pelo outro. Mas vocês não acham que isso ia dar muito trabalho? Porque são 12 números, são 10 números. Imagina se a gente tivesse um número ainda maior, a gente iria gastar muito tempo. Se você tiver uma calculadora científica, você calcula isso rapidamente porque ela tem a função fatorial. Mas a gente não vai tratar de calculadora aqui, até porque, né, na maioria dos vestibulares a gente não utiliza ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquilo que eu falei lá por último, né? Eu vou fatorar vou fazer esse fatorial até onde ele é o suficiente para mim. Se embaixo eu tenho 10 fatorial, eu vou fazer o 12 vezes 11. Quem é o próximo termo? É o próprio 10. E o 10 eu não vou continuar, eu vou deixar ele na notação do fatorial. 10 fatorial. E eu vou deixar o outro 10 fatorial aqui embaixo. Para que eu estou fazendo isso? Porque aí eu vou conseguir cancelar, né, gente? Porque 10 fatorial dividido por 10 fatorial vai dar 1. Então, aqui, ó, vai sumir. E o que sobrou só para mim? Sobrou o 12 vezes 11. E aí eu calculo 12 vezes 11 e acaba a questão aí, né? E o 12 vezes 11 vai dar 132. Beleza? Então, é entender, né, essa notação e a gente não precisa desenvolver ela sempre, né, até o final, que em alguns casos a gente vai cancelar, simplificar as frações, né, como foi pedido aí na questão. A gente tem mais dois itens aqui, né, o B e o C. Vamos fazer o B, que é o 10 fatorial, mais 9 fatorial, mais 8 fatorial. Diferente de cima, aqui eu tenho um sinal de mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao tentar cancelar alguma coisa aí. Antes de ir para a folha do documento, vamos comentar um pouquinho sobre esse mais. Se a gente tem uma expressão, né, numérica, né, qualquer, ou algébrica também, a gente tem um mais, eu não posso cancelar com a fração de baixo, né? Só posso cancelar quando for uma multiplicação. Então, qual é a ideia aqui, né? A gente quer sumir com esse denominador, que é o 8 fatorial. E a partir do 10 e a partir do 9, a gente pode encontrar esse 8 fatorial. E é isso que a gente vai fazer. Depois que a gente encontrar o 8 fatorial em ambos, tanto no 10 quanto no 9, a gente vai colocar ele em evidência, porque aí ele vai se tornar um produto e eu vou poder cancelar. Mas por enquanto, dessa maneira, eu não posso, ok? Então é isso que a gente vai fazer na folha documento agora. Vamos lá. Então, a gente tem lá o exemplo, né, de fatorial. A gente vai resolver a letra B e a letra C. Mas, inicialmente, vamos fazer só a letra B aqui, ok? Que é 10 fatorial mais 9 fatorial sobre 8 fatorial. Comentei que esse mais aqui, né, a gente tem que transformar ele em algum produto de alguma forma, mas a gente quer chegar no 8 fatorial. Então, o que é o 10 fatorial? É o 10 vezes 9 vezes o 8 fatorial, ok?
E o que é o 9 fatorial? É o 9 vezes o 8 fatorial. Por que você parou no 8, Gustavo? Porque o 8 fatorial é o denominador aqui. Então, para isso que eu estou parando. E aqui, o que aqui vai ser de interessante? Porque o 8 tem em comum aqui, ó, nesses dois termos. Então, eu tenho 8 fatorial aqui e eu tenho o 8 fatorial aqui. Como eu tenho dois termos em comum, o que eu vou fazer? Vou colocá-lo em evidência. Então, 8 fatorial. E vou abrir parênteses. O que sobrou aqui? 10 vezes 9, né? Então, vamos lá. 10 vezes 9 mais, e o que sobrou aqui? 9. Sobre o 8 fatorial. E agora, ó, agora sim a gente vai poder fazer o quê? Cancelar, não é? Não é mesmo? Por quê? Porque tem um produto. Então, permite que a gente faça isso. E aí é só resolver, né, galera? 10 vezes 9, 90, mais 9, 99. E aí a gente fecha essa questão. Vamos lá ver a outra? Então, a gente fechou ali, né, essa primeira aí, 10 fatorial mais 9 fatorial sobre 8 fatorial, que deu 99. Agora, vamos pensar ali. A C tá tudo em N, né? E muita gente começa a achar difícil, fala assim, nossa, agora tem N, não tem número mais, mas é a mesma coisa, galera, não se assustem, né? E vamos pensar também no que a gente viu, né, ali no início da aula, que a gente já viu o fatorial em termos de N. Então, a gente tem o N menos 1 fatorial e o N menos 2 fatorial. E aí, como é que a gente vai fazer, né? A gente quer simplificar isso. E a gente, em cima, desculpa, teve um erro na escrita, na própria escrita do livro lá de vocês, senão não faz sentido a gente simplificar essa fração aqui, tá bom? Aqui é N fatorial também, ok? Então, já coloquei ali uma exclamação para ser o N fatorial, porque senão não vai fazer muito sentido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o N fatorial com os seus antecessores, né? Quem é o antecessor de N? N menos 1. Quem é o antecessor de N menos 1? N menos 2, né? Para poder ver se a gente consegue cancelar com esses números aí de baixo também, né? Que é o N menos 1 e o N menos 2, tá? Então é isso, é tentar mesmo, né, desenvolver. Embaixo, importante transformar isso daqui em um produto, né? Para poder a gente conseguir cancelar, que na soma não dá para cancelar. E a gente vai desenvolver um pouquinho a mais esse N fatorial ali, tá bom? Então vamos fazer lá na folha do documento também a letra C. Letra C, N fatorial sobre N menos 1 fatorial mais N menos 2 fatorial. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou desenvolver esse N menos 1, porque o próximo, né, o antecessor de N menos 1 é N menos 2. E aí eu vou ter, ó, o N menos 2 fatorial. Como eu vou chegar no N menos 2, eu vou do N até o N menos 2 também, tá? Então, vamos lá. N vezes, quem é o antecessor de N? N menos 1. Quem é o antecessor de N menos 1? N menos 2, fatorial. Parei aqui, porque é ele que me interessa para cortar. Vou desenvolver aqui N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Parei aqui. E repetir o N menos 2 fatorial. O que a gente vai fazer? Colocar, ó, o N menos 2 em evidência embaixo. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Ficou, então, N menos 2 fatorial em evidência. Então, no primeiro aqui, eu tenho o N menos 1, né? E depois, eu tenho o próprio termo N menos 2. Então, vai ser o quê? 1, né? Que vai ficar aqui, porque N menos 2 vezes 1 vai dar N menos 2, fatorial, né? Mais 1, então, ok? O que vai acontecer aqui? Vou até repetir, vou deixar para cancelar daqui a pouco, ok? Vamos lá. Eu vou ter, ó, N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre N menos 1 mais 1 vai dar N, que eu vou cancelar aqui. Então, vai dar N menos 2 fatorial vezes N.
Então, quem que eu vou conseguir cancelar aqui? Vou conseguir cancelar o n menos 2 fatorial e vou conseguir cancelar o n. Só me sobrou quem? O n menos 1. E essa expressão gigante, aparentemente, se torna só n menos 1. Beleza, galera? Então, vamos voltar aqui, né? Então, essa expressão foi o n menos 1. Quando a gente desenvolveu, a gente encerra esse bloco aqui e já voltamos, tá? Para continuar com a aula de fatorial, binomial e triângulo de Pascal. Até já!